Quem ia falar já se inseriu na hora que o Zoom acabou. Mas, professora... Bom dia, acho que ainda não entrou, não. Era quem, Thalita? Não sei, nem cheguei a ver. Alguém ia falar alguma coisa. A pessoa deve ter esquecido. Deixa eu compartilhar aqui. Professora, Oi? o Matheus pediu para avisar que a internet dele caiu e ele não está conseguindo voltar para a aula. Minha internet também parece estar oscilando bastante. Meu Deus. Vocês... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Quem ia fazer a pergunta? Na hora que o Zoom desligou, já entrou? Já se inseriu? Sim, professora. Ah, Na verdade, não é uma pergunta. Eu só estava dizendo que nem os hospitais de grande porte têm tanto suporte assim. Por exemplo, quarta-feira passada, o meu padrinho, ele foi para ficar internado no Hospital Moacir do Carmo. Eles deram alta para ele por falta de comida no hospital. comida. Não tinha comida e ele tinha ficado desde o dia anterior sem comer. Isso, a gente acaba tratando, né, como a organização, né, a gestão do hospital. Isso é muito grave, isso é muito complicado. É igual que hoje a gente tem que parar para pensar, né, quem a gente vai realmente colocar para poder governar, né, o nosso local. Se a gente for parar para pensar, temos hoje representantes, né? Eu digo representante em nível realmente, né, de prefeito, porque é ele que, ó, vamos botar assim, é ele que é a hierarquia, ele que vai escolher todo mundo, né? Que a gente para ver, eu digo de uma população geral, tá? Não cito nomes, mas se a gente for colocar todos eles, vamos botar prefeito, tá? Todos os prefeitos, o que ele faz, né? Nível de, talvez, de escolaridade ou até mesmo de gestão, né? Tem prefeito, que tem pessoas que estão vindo, né? A prefeito que você para ver assim, que, cara, talvez não saquem nada de administração. Como é que vai administrar o nosso município? Né? Então, a gente tem que pensar, porque tem pessoas que vão vender, né, esse fatão por R$ 100, mas tu vai pagar uma consequência aí desses R$ 100 por 4 anos. Né? Então, são gestões que são feitas, né? Então, a gente tem que parar realmente para pensar. Muitas das vezes somos nós que colocamos essas pessoas, né, lá no local. Claro que a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, a gente não vai fazer tanta diferença, porque o número da população ele é muito maior. Mas, se a gente for parar também para pensar, a população também ela já mudou bastante, né, o seu modo de ver, de agir, de pensar. E não ter comida no hospital, isso para mim, velho, é gravíssimo, né? Como que o paciente ele vai E é um ficar? hospital de grande porte. Um Não hospital que muita gente fala bem. falo muito bem, assim, eu não tenho que reclamar nem do Saracuruna e nem do Moacir do Carmo. É aquilo também, né? Quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, isso é fato, né? As coisas, né? A gente pode usar aquele ditado, elas realmente mudam um pouquinho de figura.
Então, assim, não tenho que reclamar. O meu pai, em ambos os hospitais, ele foi muito bem atendido, né? Eu não sei se porque a gente conhece pessoas, mas os profissionais que ficaram atuando ali com ele, não tenho que reclamar, entendeu? Não sei se sinalizaram, não sei se não sinalizaram, mas é muito complicado. Por isso que eu falo para vocês, por mais que eu trabalhe, né, em rede privada, chegam pessoas, né, que realmente, por trabalhar, vão botar fatão, tá? Por trabalhar na Rede Globo, então tem um plano de saúde legal, mas que ela chega ali da... Ai, gente, ali na linha amarela. Qual é o nome daquele lugar que tem ali? Cidade de Deus. E tem pessoas vindo da península, né? Assim como tem pessoas famosas também. Eu trato todos da mesma forma. E o mesmo profissional que ele atua na rede privada, ele atua na rede particular, mas em ambos eles fazem trabalhos diferenciados. Sinceridade, eu não faço distinção de ninguém. Todos são atendidos da mesma forma, com o mesmo carinho. Então, para mim, não faz nenhuma diferença, né, classe, né, vamos dizer assim. Trato da mesma forma. Claro que a gente sabe que tem pessoas, né, que mesmo sabendo que tem um pouquinho mais, né, tem aquele narizinho assim em pé, acaba aparecendo no Google igual o meu, não que eu seja, né, mas assim, ó, né, Google literalmente. Então, é muito complicado por conta disso, né? Agora, não ter uma alimentação dentro de uma unidade hospitalar, não poder ficar, né, para poder ser tratado por conta de alimentação, isso é muito triste. E eu não sei se é um caso isolado, mas eu tenho amigas que trabalham lá, elas em nenhum momento relatou relacionado a isso. Quem foi que falou? Então, o meu padrinho, quando ele recebeu alta, a minha avó, ela logo chegou aqui em casa comentando, porque o meu tio teve que ir buscar ele, porque ele não podia ficar. E estavam dando alta não só para ele, mas muitos outros pacientes por falta de alimentação. Sem finalizar o E tratamento, minha... Ingrid? Não teve. É triste, né? Esse é o SUS. É a gestão, né? No caso, são as pessoas, porque se a gente for parar para pensar, o SUS no papel ele é muito bonito. Só que as pessoas elas não sabem administrar, né? Onde tem a gestão. Esse é o problema. Vamos lá. Não atendia a necessidade da maioria da população, a Ingrid. Cuidava mais em cura das doenças, né? Que de evitá-las. Então, a gente sabe que para evitar hoje, né, a disseminação do vírus do Covid, a gente precisa fazer pelo menos o quê? O básico, né? É utilizar as máscaras, é fazer a higienização das mãos o tempo todo, passar álcool a 70. Quando a gente chega em casa, pelo menos tomar um banho, trocar de roupa no sofá, deixar o chinelo, a sandália do lado de fora, fazer a higienização. Os produtos que você leva para dentro da sua casa precisa ser higienizado. Então, isso são alguns cuidados, né? A gente trata como prevenção, né? Para poder evitar aí a disseminação. E naquela época não tinha tanto isso. Se vocês for parar para pensar, quando vocês estudaram lá, né, história da enfermagem, né? Quem era a percussora da enfermagem? Ah, se vocês errarem nisso. Florence Nightingale. A Florence, excelente. Então, ali, ela já via a população, né, como um todo, onde ela separava, né, as pessoas mais graves, dos menos graves. Então, ali ela já conseguia ter esse olhar crítico. Então, foi assim que começou a privatização, né, através dos governamentais, viram que realmente a doença, a saúde em si, ela dava dinheiro, porque antigamente era só o SUS, né, era o serviço. Então, eles falaram assim, opa, vamos privatizar, e é onde a gente tem hoje inúmeros, né, hospitais privados por conta disso, tá? Isso foi falado lá em História da Enfermagem. Faltavam vacinas, remédios básicos, né, causas, né, de doenças básicas, a população não eram discutida e muito menos trabalhadas. Hoje a gente sabe que já é diferente, hoje a gente senta num round, hoje a gente comenta sobre a doença, hoje a gente, né, explica aí a forma de contágio, tratamento. Eu sempre sinalizo, dentro de uma unidade hospitalar, para a gente poder ver como prevenção, quem é o coração do hospital? Qual o nome daquela galera ou daquela equipe que vai dizer a forma que você vai ter que estar trabalhando? Olha, é o Covid, ele é por precaução respiratória, você precisa utilizar a máscara simples, que capote e luva.
porque tem contato direto e indireto. Se você for manipular o paciente mais próximo, você precisa utilizar a máscara PFF2. Quem é essa equipe? CCIH? CCIH, né? Que é a Comissão de Controle de Infecção. Fica quieta, garota. A Comissão Controle de Infecção Hospitalar. Então, essa é a galera que eu digo que ele é sempre o coração, né, da unidade hospitalar. É ela que prevê e previne as possíveis complicações. Então, ela que determina. Então, antes não tinha isso, né? Hoje nós temos as vacinas, né? Voltou para a campanha, né? Eu vi passando nessa semana na televisão, está aumentando o índice, né, de poliomielite, né, que é a paralisia. Então, assim, provavelmente vai ter campanha aí relacionada a polio, porque tem muitas mães deixando de levar as crianças ao posto, tomar a vacina, como aí, deve ter mais ou menos 3 ou 4 meses atrás, a campanha que nós fizemos sobre o sarampo, né, que as mães elas não estavam indo dar a vacina. Então, o sarampo é a partir de 1 ano, mas, porém, o Ministério da Saúde ele decretou que teria que ser o quê? A partir dos 6 meses, né, por conta do índice, né, de crianças aí contaminadas com o vírus do sarampo. Então, ele acabou antecipando, é justamente para isso. A finalidade seria o quê? Erradicar, né, essas doenças. Então, é algo que já estava erradicado e está voltando de novo, e uma delas, né, foi a febre amarela, se vocês lembrarem que todos tivemos que tomar aí a vacina da febre amarela. A 8ª conferência, deixa eu ver se eu não pulei demais. Tá certo. A 8ª Conferência Nacional foi um marco histórico, né, do SUS, por vários motivos. Um deles, né, que foi o José Sarney, que foi o primeiro presidente civil após a ditadura, né, a primeira Conferência Nacional ser aberta na sociedade. Além disso, foi importante para a propagação do movimento da reforma sanitária. Então, dentro da 8ª Conferência Nacional, tivemos a reforma sanitária, que nada mais é que é onde veio a descentralização, né, a divisão. Então, o movimento da reforma sanitária surgiu como indignação dos setores, né, da sociedade sobre o dramático quadro do setor de saúde. Esse movimento social consolidou-se a 8ª Conferência de Saúde, em 1886, na qual, pela primeira vez, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos, né, da sociedade civil discutiram, né, o novo modelo de saúde para o Brasil. Hoje, nós temos como, né, a gente dá como COFEM, COBEM, são discutidos relacionados à saúde, onde são apresentados seminários, tese, né? Quem faz a faculdade pode levar o seu trabalho, né, como defender como tese, isso conta demais no currículo também, onde são os congressos, né? Os congressos, eles são caros, eles são longes, tá? Para poder estar apresentando o trabalho, mas alguns professores, eles acabam pegando o seu trabalho, levam para poder apresentar, só que dá como eles, né, tivessem feito o trabalho, mas no currículo a gente também ganha aí como uma pontuação também, então vale a pena. Não tenho condições de ir, não tem como eu ir, estou de plantão, então o professor, quando ele vai para essas conferências, né, ele acaba levando o seu trabalho, vale muito a pena, tá? O meu foi com sífilis congênita, quando a gente fez aí, quando eu fiz a minha pós em neonatologia e pediatria. Então, o índice maior, né, como é da população, minha amiga mora em Caxias, em Piabetá, entre Caxias e Piabetá, né, o índice maior ainda, né, porque o número de população lá também é maior. Então, o número maior aí de sífilis é em Caxias, tá? Isso há 5 anos, né? Não sei agora onde é que tá. Como a gente fez entre Caxias, a gente acaba pegando o gráfico epidemiológico, então a gente focou. Então, Caxias ainda continua sendo aí o alvo, tá? A 8ª Conferência Nacional resultou a implementação do SUS unificado, né, que é a descentralização SUDUS, que convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que é o INAMPS. O governo estadual, mais importante, foi formado na base para a seção da Saúde da Constituição Brasileira, né, de 5 de outubro de 1888, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então, dentro da 8ª Conferência, nós tivemos a reforma sanitária,
dentro da reforma sanitária, né, foi realizada aí a descentralização, que acabou sendo, né, a gente acabou reformulando aí a saúde, né, como é que deveria estar funcionando, teoricamente, corretamente, tá? A Constituição de 1888 foi o marco histórico da saúde pública brasileira ao definir saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, por isso, né, que surgiu essa aí, né, do Bolsonaro dele, né, privatizar o SUS, mas, porém, já tinha um decreto, né, já está na Constituição, e quando está na Constituição não pode mudar. É um direito de todo cidadão e dever do Estado, sem distinção de gênero, cor, raça, etnia, religião, né, todos têm que ser atendidos igualmente, né, é algo aí universal, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A implementação do SUS foi realizada de forma gradual. Primeiro veio, né, o SUS, que é o do Sistema Unificado e Descentralização da Saúde. Depois, a incorporação do INAMPS, né, que é do Ministério da Saúde. Nós temos a Lei Orgânica, né, que é a Lei 8080, né, de setembro de 1990, que fundou aí o SUS. Essa Lei 8080, ela cai muito nas provas, tá? Quando a gente fala da Lei 8080, nada mais é quando a gente fala proteção, promoção, né, e recuperação da saúde para com os pacientes. Então, toda vez que falar, vou só desativar o som, tá? Acho que é o da Suelen. Então, toda vez que a gente fala, né, da Lei 8080, a gente fala como proteção, promoção e recuperação da saúde, né? Entra também aí como atenção primária, tá? Primária, secundária e terciária. Em poucos meses foi lançada a Lei 8.142, 28 de setembro de 1990, que imprimiu o SUS uma das suas principais características. Uma é o controle social, ou seja, participação do usuário e da população na gestão de serviço, nada mais é que é quando, né, vamos botar aqui os vereadores, que eles iniciam, é quando eles perguntam, o que precisa ser melhorado aqui? Aí fala assim, o saneamento básico, esse rio precisa ser dragado, não sei o que, não sei o que. Então, ele acaba funcionando desta forma. Então, ele acaba pedindo aí a participação da população, ainda mais agora em época de eleição, né, aonde precisa ser melhorado, e antes já não tinha isso, tá? Então, a Lei 8.142, ela veio justamente para isso, para nos ajudar, né, para ter como participação da população dizer, né, o que precisa ser melhorado, tá? O INAMPS, ele só foi extinto em 27 de julho de 1993 pela Lei 8.689. Você vai jogar onde? Ana Carolina desativou a áudio. Ai, não tô cara de lesma, Ingua. Poderia ter eleição todo ano. Né? Olha, eu não sei nem o que dizer, gente, vou ser muito sincera. Esse ano tá muito difícil. E o negócio não quer passar a página. Quando passar, passar multando. Hein, professora, tem Oi. gente não conseguindo entrar na live. Eu tô falando pra tentar ao máximo entrar na call, né? Mas tem gente não conseguindo. Tipo a Ludmilla. A Ludmilla falou que ela não tá conseguindo entrar porque a internet dela parou desde ontem. A minha também tá assim, ruim. Eu tô pelos dados móveis. Gente, vocês sabem que eu falo, né? Então, vamos também, lá. tá? Pelos dados. Eu acho que quando muda o tempo, né? Tem essa mudança de tempo assim, parece que o negócio dá tudo ruim. O meu, daqui a pouco, quando eu vejo que tá travando, eu acho que vocês não estão me ouvindo. Sim, é assim mesmo. O meu bom é que o Wi-Fi tá funcionando, porque eu tô vendo aqui que eu tô sem sinal de telefone, então nem dados móveis teria como entrar. É muito complicado. É complicado demais. Isso tudo vai passar. Em nome de Jesus. Né? O que é Sistema Único de Saúde? Né, conhecido como SUS, é uma nova formulação política organizacional para reordenamento, né, de serviços de ações de saúde
estabelecida pela Constituição em 1988. O SUS não é o sucessor do INAMPS e nem tampouco do SUDOS. O SUS é um novo sistema de saúde que está em construção. Por que a gente coloca em construção? Né? Se a gente perceber, ele vai mudando aos poucos. Né? Existem as transformações, algumas mudanças. Algumas constituições elas já estão formadas e ele não pode mudar. Então, a gente acaba fazendo algumas adaptações, onde tem as conferências, e ali a gente acaba colocando, né? Eu não, eles acabam colocando os incisos, né, para poder estar se inserindo ao novo modelo, tá? De acordo com a Lei 8080, de 1919 de setembro, um dia antes do meu aniversário, gente, de 1900, só o ano que é errado, tá? No artigo, SUS é definido, né, como um conjunto de ações de serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Essas são as esferas governamentais, estadual, municipal e federal. A administração direta e indireta das funções mantidas pelo poder público constituiu o Sistema Único de Saúde, que é conhecido como SUS. Então, cada esfera, ela vai atuar de uma forma, tá? Para poder estar suprindo a deficiência, né, vamos dizer assim, da população aonde pode ser mudado, teoricamente, né? Então, o SUS ele é muito bonito realmente no papel. Na prática, ele não é, tá? Por que o SUS ele é único? Porque ele segue a mesma doutrina, os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob responsabilidade em esferas autônomas do governo federal, estadual e municipal. Assim, o SUS não é um serviço de uma instituição. Gente, minha luz acho que deu uma caída agora. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Sim, professora. Cadê? O SUS não é um serviço de uma instituição, mas de sistema, que significa um conjunto de unidades de serviços, ações que interagem para o fim comum. Esses elementos, né, integrantes do sistema referem-se ao mesmo tempo às atividades, promoção, proteção e recuperação à saúde, é onde a gente entra aí com as atenções primárias, secundárias e terciárias. Né? Como funciona o SUS? Então, a gente pode ver que entra as três esferas, então eu tenho municipal, estadual e federal, aonde quando um município ele não consegue, né, suprir as necessidades da população, vamos botar Magé, né? Teve um grande aí, né, as enchentes, porém, né, acabou prejudicando a capitalização, né, que são as verbas, porém não tem como suprir porque teve uma devastação, né? Vamos botar aí como Brumadinho. Então, para poder pedir ajuda, eu sei que aquele, né, o meu município, ele não tem suporte, ele não tem verba, é onde é solicitado, né, ao Estado. Quando o Estado ele não te oferece, é pedido ao nível federal e assim ele acaba emprestando. Né? A parte boa, né, do nosso digníssimo presidente foi que, quando as esferas, né, pediam essa quantia, né, ao Estado, o que ele determinou? Né? Vamos botar por mês, é liberado uma verba, vamos botar aí 50 mil básico, tá? Claro que não é 50 mil. 50 mil, né, mandou para lá. Vou botar outubro, nós estamos em outubro, mandou 50 mil. Eles solicitavam mais dinheiro, falando que estavam precisando de mais dinheiro. Em novembro, 70 mil. Claro que não é esse valor pouquinho, né? Só que... Eles dá a mão. Ei, criançada, dá a mão, gente. Agora é o Pedro. Eita, lasqueira. Ana Lélia. Sustento foi o que a Vitória acerta dessas criançadas, hein? Meu Deus. Então, o que acontece? Né? Pedia esse dinheiro, né? Eles liberavam. Hoje, ele privatizou, né? Ele botou de algo, né, mais organizado. Então, o teu estado, o teu município, ele precisa de quanto? De 50. Então, vai ser 50 todo mês e não tem aumento. Quando ele precisa de mais um pouco, você precisa justificar. Então, essa foi uma parte boa. Então, é por isso que existe caixa 1, 2, 3, 4, 5, 20, né? Por conta disso.
é por conta dessas sobrinhas que acabam ocasionando. Então, justamente, ele fez dessa forma. Ele, teoricamente, é como se ele tivesse privatizado. Então, ó, o teu estado, ele precisa dessa quantia, então essa quantia vai ser o suficiente. Mas se tu precisar de mais, tu vai ter que me sinalizar. Então, ó, ficou algo que formado, é como se fosse o nosso salário que a gente recebe por mês. Então, se tu faz um extra, tu vai receber a mais. Se tu tá acostumado com aquela quantia tu vai sobreviver, então é aquilo ali que o teu município, que o teu estado precisa. Entenderam como funciona? Obrigado, computador. O computador não me responde, Zé. Sim. Isso. Eu vou até alisar o computador aqui, ó. Cadê? Passei. Por que esse troço demora a passar, gente? Pelo amor de Deus. Tá. Os princípios doutrinários. Isso aqui é Ultra Mega Power Flex, importante, a Lei 8080, a Lei 8.142, tá? Então, os princípios doutrinários do SUS, quem faz parte, né, dos princípios doutrinários do SUS? Eu tenho a universalidade, eu tenho a equidade e eu tenho a integralidade. Então, isso faz parte, né, dos princípios doutrinários do SUS. Baseando-nos nos preceitos constitucionais da construção do SUS, né, se norteia aí pelos seguintes princípios doutrinários. Quando eu falo de universalidade, é a garantia à atenção à saúde por parte do sistema em todo e qualquer cidadão. Então, dentro dos princípios doutrinários do SUS, a gente não pode fazer distinção, né, de atendimento à população. Então, isso acaba lidando como garantia, né, à universalidade, né? É aquilo que eu tenho como atendimento à população. Equidade assegura-se ações de serviço de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira. More o cidadão onde morar, sem privilégio e sem barreiras. Ou seja, independente do que o cidadão ele esteja morando, ele precisa ser atendido em qualquer unidade hospitalar. Então, isso a gente acaba lidando como equidade. Foi? Só finalizar aqui. Ah, aqui a gente consegue fazer, né? Peraí. Quietinha. É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Como universalidade, o indivíduo passa a ter o direito ao acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aquele que é contratado pelo poder público. Saúde é o direito e dever do governo, tanto municipal, estadual e federal. Equidade, more o cidadão onde morar, sem privilégio e sem barreiras. É quando eu falo de equidade. Né? São aqueles serviços que são prestados aos meus pacientes, né? Aos meus cidadãos, independente de níveis. Foi? Foi. Integridade é o reconhecimento na prática de serviço que cada pessoa é um todo indivisível e integrante da comunidade. Gente, o tempo já foi de novo. É todo indivisível, integrante à comunidade. É aquele que faz parte, né? As ações de promoção, proteção e recuperação de saúde formam também um todo indivisível. Não podem ser compartimentalizadas. A unidade prestada a serviço com os seus diversos graus de complexidade foram também em todo indivisível, configurando-se capaz de prestar assistência integral. Enfim, o homem é um ser integral, biopsicossocial e deverá ser atendido com essa visão integral, por um sistema de saúde também integral,
voltado a promover, proteger e recuperar a sua saúde. Quando a gente fala de integralidade, né, é onde a gente vê, né, como promoção, proteção e recuperação. A gente vai atender um paciente dentro de uma unidade. Vamos jogar lá para a PSF, porque a gente está falando de SUS, nada de área hospitalar por enquanto. Né? Tem um agente de saúde que ele vai lá, vai trazer as informações, paciente tal, está muito acamado, porém ele não consegue, né, se mexer, não tem boa mobilidade. Então, eu, como profissional que faço parte daquela microárea para poder atender aquele paciente, né, como profissional de saúde, eu preciso fazer as orientações, tá? Quando o paciente ele fica muito tempo, né, deitado em uma mesma posição, o que pode levar a esse paciente? Lesão por Uma pressão. úlcera por pressão. Lesão por pressão. Quando eu tenho estágio 1, vai me apresentar o quê? Ih, professora. Ninguém! Calma aí, professora. Não creio nisso, Senhor da glória, pastor do rebanho. Toca na mente desses meus alunos, pelo amor de Deus. Vermelhidão. Apresentar rubor, professor? Tá, vamos lá. Vermelhidão Atinge só a epiderme? é uma pergunta ou uma afirmativa, Chuchu? Afirmativa. Boa, Sabrina. Então, vamos lá. É uma vermelhidão ou uma epidemia? Epidemia. Boa, garota, epidemia, né? Vermelhidão? Não. Quando eu tenho a lesão por pressão estágio ou categoria 2, vai me apresentar o quê? Ela vai atingir a derme. Vai atingir a derme, beleza. Mas, pá! Eu olhei, eu estou vendo. Opa, isso aí é estágio 1, 2. O que ela me apresenta? Ah, o estágio 1 eu sei que é epidemia. Ela começa a dar bolhas? Flictemas, excelente, Sabrina. Vamos pegar as terminologias, criança. Essa daí eu Laboratório nunca ouvi não, professora. Não, fundamentos de enfermagem, lesão por pressão. Sério. Isso é Não, não deixa eu flictema, tá? Bolhas, tá? Quando eu tenho estágio 3 ou categoria 3, vai apresentar o quê? Já passa, já tá na. Vai, Já- Vitor. O nervo, essas coisas assim, não é? Não usa nervo, não. Fala outra palavra. Já, meu Deus, pô, professor. Músculo. Boa. Os músculos. Músculo. O meu tá bem gordinho, ó. Hiperemia é só quando tá vermelho, né? Epidemia significa vermelhidão, Aham. tá? E quando eu tenho estágio ou categoria 4, vai me apresentar o quê? Qual é a diferença do 3 para o 4? A necrose? Não. Necrose, quando tá com necrose, né? Necrose, lesão por pressão, necrose. Quando tá só necrose, se eu não consigo ver leito da lesão, eu não classifico. Eu só classifico a partir do momento em que eu for retirado, a partir do momento que for debridado esse tecido de necrose. Eu quero saber a diferença do 3 para o 4. Oi? Repete. Pode repetir, sem medo. Chega no osso. Proeminência. Ela destrói os ossos também, né? Isso, a 3 por 4, a gente tem o quê? A proeminência óssea. Então, essa é a diferença. Então, quando eu falo de proteção, promoção, proteção, recuperação à saúde, opa, o paciente está debilitado. Lembrando que só mudança de decúbito não vai facilitar. Vai ajudar? Vai. Mas são N fatores que vão levar, né, esse meu paciente a desenvolver uma lesão por pressão, né? E uma delas é a mudança de decúbito, uma boa alimentação e hidratação da pele. Bom, paciente ele chegou em casa, ele não consegue ter essa mudança de decúbito. Se os familiares, vocês têm que pensar sempre dessa forma, tá? Os familiares, você chega na casa e você consegue identificar que não tem uma boa estrutura,
Então, tudo é a fala, né? Conforme você vai falar. Então, se você entra numa casa que você consegue identificar que tem uma condiçãozinha boa, vocês precisam orientar, tá? Precisa fazer mudança de decúbito, precisa ter uma boa alimentação, precisa, né? Pelo menos hidratar esse paciente, manter a pele hidratada. Eu estou tendo o quê? Uma promoção de saúde, né? Para poder o quê? Não ocasionar e não desenvolver a doença propriamente em si instalada. Proteção. Eu preciso sinalizar, né? Tá com hiperemia, eu preciso sinalizar os seus familiares que não pode deixar chegar ao flictema, né? O estágio 2, porque se chegar ao estágio 2, é um pulo para o 3 e para o 4. Quando a gente entra, né, que é a atenção primária, secundária e terciária, a terciária é onde vai levar, né, aí a amputação de um dos membros, né, desse paciente por conta disso. Então, eu preciso, que a gente precisa utilizar sempre a frase, eu preciso prever e prevenir as possíveis complicações. Então, de acordo, né, com cada paciente, né, com cada estágio que eu vejo, eu preciso orientar esse meu paciente. Então, a integridade do paciente, ela precisa ser o quê? Preservada. Então, por isso que a gente entra como promoção, proteção e recuperação de saúde, automaticamente são as atenções o quê? Primária, secundária e terciária, tá? Conseguiram entender a integralidade? Sim. Muito obrigada, Mariana. Tá? Princípios organizativos do SUS. Eu tenho a regionalização e a hierarquização. Os serviços devem ser organizados, né, em de complexidade tecnológica crescente, disposto numa área geográfica delimitada como a definição da população a ser atendida. Ingrid, dentro do Moacir do Carmo, teve ali uma organização? Né? Se a gente tem muito bem, Ingrid, não. Eu ouvi a Ingrid falando em algum momento aí. Eu acho que ela até saiu. Então, a regionalização e hierarquização, né, a gente acaba lidando aí como algo que é organizado independentes de níveis, né, de complexidade. Então, a gente precisa manter essa organização. O acesso da população deve ser... Eita! O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de níveis primário, a atenção que deve estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que demanda de serviços de saúde. Os demais deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. É muitas das vezes que acontece aqui, eu vou botar aqui como Piabetá. A gente leva o paciente para Fragoso, só que ali não tem, né, um atendimento de alta complexidade. A mesma coisa são vocês, né? O hospital de Magé não é de alta complexidade, mas, porém, aonde é que leva os pacientes quando eles não podem ficar nessa unidade? Para onde ele é transferido? Qual é o hospital de referência que nós temos aqui? Muito bem. Saracuruna. E o vai também muito para aquele lá em Além Paraíba. Onde é esse? Que é em Volta Redonda. Esse eu não sei, não. Geralmente, né, vem... Ah, peraí. O nosso tempo está acabando. Vou sinalizar lá. É só a gente voltar no mesmo link, tá? Né? Aqui a gente vê mais... Mas se pegar algum tipo de acidente ou qualquer outra coisa, geralmente vai para onde? Saracuruna ou Moacir do Carmo, né? Que são os dois hospitais de referência mesmo deles, tá? A rede de serviço organizada de forma hierárquica